Palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos, amados todos no Senhor, prometo não me demorar, porque sei que hoje a missa é uma missa um pouco extensa, mais do que a gente está acostumado, e eu sei também que muitos de vocês trabalharam ou ainda vão trabalhar, seja hoje, seja amanhã. Mas eu não posso reunir um grupo tão grande de pessoas como estamos aqui hoje, numa solenidade tão importante como essa, sem dizer pelo menos alguns encaminhamentos para que a gente possa aperfeiçoar a nossa opção de fé. Por que é que eu sou católico? Por que é que eu sou cristão? O que é que eu acredito? O que é que a vida, a fé traz para mim na minha vida? E aí eu pensei em dirigir para vocês as mesmas palavras que eu dirigi hoje de manhã para as crianças da primeira Eucaristia. Fazendo algumas adaptações, é claro, mas eu queria dirigir na mesma direção que eu fiz na missa de manhã. A primeira coisa é uma afirmação que causa um certo desconforto nas pessoas. Com relação à Eucaristia, em algum momento a gente vai duvidar dela. Em algum momento a gente vai achar que ela perdeu seu sentido. Em algum momento a gente vai começar a achar que essa história de que um pedaço de pão é o corpo de Cristo talvez não faça tanto sentido assim. E eu entendo, acho que todos nós vamos passar por isso em algum momento da nossa vida, mas eu sou obrigado, pela minha consciência e pela minha responsabilidade pastoral, de dizer para vocês, é o mesmo sentimento que a gente tem quando a gente recebe uma informação. Olha, você precisa comer mais salada, porque isso ajuda o seu organismo a funcionar melhor. E você fala, mas eu não gosto de salada. Mas se você quer, de fato, diminuir o colesterol, diminuir a triglicérides, você vai comer mais salada, porque começa a fazer sentido para você comer mais salada para melhorar a sua saúde. É a mesma coisa quando alguém diz, o médico diz para você, você deve começar a fazer caminhada, deve ir na academia, deve nadar, deve andar de bicicleta. E a nossa preguiça diz assim, mas eu não gosto, eu não sei fazer, eu acho chato ficar lá fazendo exercício. Mas depois você começa a entender que aquilo vai fazer sentido na sua experiência humana. E você vai permanecer naquele caminho, não porque você quer ficar com o corpo malhado de não sei quem, mas porque aquilo te traz algum retorno que às vezes nem é perceptível. E alguém até meio cabeça dura fala, não sei, você vai tanto na academia e continua gordo? Não é? Só que o seu médico diz, ó, seus exames estão excelentes. Abaixou todos os índices. Você tá muito melhor do que você estava. E aí você começa a entender, eu não gostava, eu não entendia, mas isso faz parte de mim. A Eucaristia é a mesma coisa. Em algum momento a gente vai falar, mas será que mesmo Jesus está num pedaço de pão? Será mesmo que a igreja tem esse poder de rezar sobre um pedaço de pão e aquele pedaço de pão ser o corpo de Jesus? É nessa hora que você vai lembrar dessas palavras. Talvez naquele momento não faça todo o sentido do mundo. Mas assim como você começou a comer verdura, assim como você começou a caminhar, continue acreditando. Ou continue recebendo, continue próximo, porque em algum momento tudo isso vai fazer sentido na sua experiência religiosa. Essa ideia não é uma ideia boba, não é uma ideia de adestramento, como se eu estivesse dizendo para vocês, ó, mesmo que você não acredita, vai lá e comunga. Não, essa ideia é uma ideia de dar a chance de Deus se manifestar do jeito que Ele é. Quantos são os santos e santas que passaram por essa experiência? Duvidando, chorando, querendo abandonar a Eucaristia,
mas permaneceram de joelho na frente da Eucaristia e depois receberam a revelação e foram pessoas que tiveram suas vidas transformadas. A segunda coisa que eu falei hoje de manhã é: vai chegar o dia em que você vai chegar à conclusão que você já não consegue viver uma semana sem estar na Eucaristia. Parece contraditório, né? Em algum momento você vai duvidar, em algum momento você vai sentir falta, mas é isso mesmo. Vai chegar o dia, vai chegar a hora em que você vai se pegar com o seguinte pensamento: esse final de semana não deu certo de eu ir na missa, estou sentindo falta. Nossa, esse final de semana eu não sei, estou com um aperto no peito, parece que só se eu for na Eucaristia eu vou conseguir sanar essa dor. É aí, é nesse momento, é nessa experiência contraditória no primeiro momento, mas profundamente verdadeira, que você vai encontrar força e coragem para permanecer no seu caminho. E aí, a gente vai entender que já não é mais uma forçação, uma obrigação, ou algo que se faz em troca de alguma coisa. É fazer porque acredita. É fazer porque entende que aquele mistério, por mais incompreensível que ele seja, ele faz todo sentido quando a gente pensa no milagre da salvação que vem de Deus. Nessa perspectiva, meus irmãos e minhas irmãs, eu preciso dizer a vocês: não deixem de cultivar uma espiritualidade eucarística. Não precisa ser rato de igreja, não precisa ficar o tempo inteiro na igreja, mas tenham uma espiritualidade eucarística. É da Eucaristia que nasce aquilo que nós temos de mais verdadeiro na fé, que é a comunhão. É da Eucaristia que nasce aquilo que é o mais fervoroso na vida de um cristão, é ouvir o Cristo, é estar com Ele. É da Eucaristia que nasce o sentido primeiro e último da nossa vocação. Quem come dessa carne, ainda que morra, não permanecerá morto. Portanto, desenvolvam, aprofundem, elaborem, deixem a Eucaristia se mostrar na vida de vocês e não fechem as portas. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas demora. Ah, é muita coisa. Ah, eu estou trabalhando, estou estudando, estou viajando e não dá tempo. Não caia nessa armadilha. Abra espaço para você, abra espaço para a sua salvação e não duvidem, não tem outro lugar da salvação que não seja começar pela Eucaristia. É nela, é por ela e é com ela que nós fazemos o caminho da salvação. Que o Senhor nos dê a graça, nos fortaleça, nos anime e nos possibilite cada vez mais formar esse grande corpo de Cristo, que é a igreja, ao redor do corpo de Cristo, que é Jesus. E que nós sejamos capazes de, juntos como irmãos e irmãs, dar o melhor testemunho da salvação que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.